Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação do programa Gestos e Valores. E, nesta ocasião, nós estaremos estudando a lição Na Senda Evolutiva, do livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Nós estamos acompanhando uma série de estudos intitulados como Reforma Íntima, fazendo uso do livro Roteiro. Para esta ocasião, onde vamos estudar a lição Na Senda Evolutiva, queremos lembrar que as lições anteriores, o Santuário Sublime e também no Plano Carnal, onde fazíamos referência ao corpo físico, ainda também nesta mesma sequência, né, seguindo esta mesma sequência, esta lição também nos apresentará o valor, né, o bom trato, vamos dizer assim, a responsabilidade que nós devemos ter com este aparelho físico, né, sagrado, como nos diz Emmanuel, e que tanto nos auxilia em nossa jornada evolutiva. Nós vamos dar início com a leitura e pedimos a todos, como hoje estamos testando um novo recurso de vídeo e áudio, que tenha só um pouquinho de paciência até que nós possamos aí ir nos habituando com este novo recurso, tá? Mas eu tenho certeza que tudo vai sair ao agrado de todos, tá certo? Então, Na Senda Evolutiva é a nossa lição de hoje, do programa Gestos e Valores, com foco na reforma íntima, tá? Nós vamos notar nesta aula, nesse estudo de hoje, que Emmanuel vai abordar duas questões muito interessantes. E eu peço a atenção de todos com muito cuidado e que tenha um certo tato ao lidar com esta lição, que no livro é a lição de número 4, Na Senda Evolutiva, né? O livro Roteiro, porque nós vamos nos aprofundar na intimidade desta obra e no que se diz respeito à compreensão, por exemplo, do aparelho físico, do corpo físico. Tá? Emmanuel também vai abordar aqui a nossa necessidade, a urgência, né? Ele vai nos chamar a atenção para a urgência da necessidade que temos de entender os cuidados, né, para com o organismo perispiritual, né, o perispírito, tá? Este corpo sutil, influenciado pela mente. Então, logo, nós já podemos perceber que vamos ter que estar antenado no nosso comportamento íntimo. Não é nada diferente das outras aulas que sempre estamos colocando aqui a questão da nossa disciplina interior. Mas vamos lá. Vamos fazer o uso da leitura para que aos poucos nós possamos ir aí decifrando o que pretende Emmanuel, né, com este capítulo na Senda Evolutiva. Tá certo? Então, vamos lá. Na Senda Evolutiva. Prestem atenção porque aqui começa a primeira questão. Quantos milênios, ok, gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física, em que a mente humana se exprime na Terra? Então, vamos recapitular. Quantos milênios, ok? Então, olha a trajetória evolutiva, tá certo? Gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física. Nós estamos falando do corpo físico. Então, nota-se que houve uma evolução gradativa nos milênios para que fosse aperfeiçoando o corpo físico, em que a mente humana, ou seja, nossa expressão individual aqui, né, da consciência, se manifesta na Terra enquanto encarnada. Quantos milênios será que gastou isso? Tá? Porque a gente já, né, nasceu aqui, renasceu nesta época, nesta oportunidade, tendo o contato com informações preciosas que já nos faz refletir sobre assuntos como este, de valores tão profundos como este que Emmanuel está nos ditando aqui, agora através da lição Na Senda Evolutiva. Então, quantos milênios?
levou a natureza divina para aperfeiçoar este aparelho. E entende-se, então, que ele continua sendo aperfeiçoado. Tá? Porque nós temos de falar também do corpo perispiritual, deste organismo perispiritual. Quem leu a obra Nosso Lar, nos primeiros 2 capítulos, vai se deparar com André Luiz descrevendo este corpo espiritual, que segundo ele, né, o seu perispírito, que segundo ele tem, ele no plano espiritual, na condição que se encontrava, sentia sede, fome, exaustão, né, cansaço físico, crescia-lhe os cabelos, a barba, envelhecia-lhe a roupa, enfim. Então nós notamos que nós temos um ambiente, né, um ambiente que exerce sobre este corpo perispiritual uma certa influência. Ok? Então, nós vamos partir daqui a nossa reflexão. Então, essa primeira pergunta, quantos milênios teria gastado a natureza divina para realizar a formação da máquina física, aperfeiçoá-lo, tá? Para que a mente humana se exprimisse na Terra. Isso aqui é para nós termos noção da grandeza desse patrimônio, tá? Que nós carregamos, certo? Continua ele, o corpo é para o homem santuário real de manifestação. Olha que afirmação, que expressão poética de Emmanuel, né? Para com o corpo físico. Obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Os reinos, né? Pelo menos os que conhecemos, mineral, vegetal, animal, né? O hominal, no caso onde se expressa a nossa consciência, o reino humano. Então nós vamos entendendo aqui que houve dentro desses milênios que resultou na formação, no aperfeiçoamento do corpo físico, né? Um trabalho muito minucioso, né? Para preparar esse santuário de manifestação da alma, que Emmanuel considera, que descreve como uma obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Nós estamos conectados, né? Interligados, pertencendo a estes reinos como irmãos. É essa conexão mental de respeito para com todas as coisas que Jesus faz referência quando pede para que respeitássemos o mais pequenino dos seres, e que assim estaríamos fazendo a ele também. Mas quem seria este mais pequenino, né? Quem seria? Seria as crianças, enfim, ou este espírito, né, que transcende os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de refletir sobre as coisas divinas, que no caso Jesus, que aqui esteve, o Cristo, esse espírito, né, que está anos-luz à nossa frente. O que ele quis dizer com isso? Será que ele queria fazer referência somente a crianças, não, aquele que respeitar o mais pequenino dos seres, enfim? Ou ele também estaria fazendo referência a esses mundos subatômicos, né, de estruturas que nós não conseguimos enxergar, que estaria subdividido por reinos, enfim, perde-se, né, nossa imaginação, tecendo novas reflexões. Isso é positivo, é para que o espírito amadureça, tá? Então, ele nos pede atenção. Olha, esse santuário sublime, tá? Que você se manifesta aí, alma encarnada, cuide bem dele. Ele é obra-prima do trabalho seletivo da divindade. Foi pouco a pouco, né? O elaborando da melhor forma para que a mente humana pudesse se expressar e cumprir com sua jornada evolutiva, né? Nesta ocasião aqui em que estamos. Tá bom? Segunda questão, e tão importante, e que aqui pede mais compreensão da nossa parte, porque nós vamos nos aprofundar mais. Quanto tempo despenderá? Olha, presta atenção, nós precisamos amarrar isso. Eu não posso continuar assim. Tá? Primeiro, a questão foi quantos milênios gastou a natureza divina, né, logo lá em cima, no início, na introdução do parágrafo, para realizar a formação da máquina física, ou seja, do corpo físico. Quantos milênios? Para que minha mente pudesse se expressar da forma que está se expressando hoje, inclusive falando com todos vocês aqui online.
Tá? Quantos milênios foram precisos para que isso acontecesse? É uma pergunta, certo? Agora nós vamos para a segunda. Tá? Quanto tempo despenderá deste modo, tá, a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? No organismo da alma. Prestar atenção? Nós já estamos aprofundando. Vamos falar do perispírito. Olha que interessante. No livro Evolução em Dois Mundos, tá, André Luiz vai nos colocar face a face com essa realidade desse cosmos orgânico perispiritual e do qual cabe a nós, na medida que vamos despertando a consciência e vamos ganhando esta maturidade, né, espiritual, esse progresso espiritual que vamos conquistando, cabe a nós aprimorar-lhe a forma. Expressão de André Luiz, tá? Na introdução da obra. Cabe a nós aprimorar-lhe a forma, fazê-lo avançar, progredir, porque somos co-criadores. Então, entende-se que eu posso melhorar a minha qualidade de vida orgânica também de acordo com a qualidade dos meus pensamentos. Portanto, se eu sou uma pessoa que carrega viciações, né, nos meus pensamentos, logo eu também vou ter sérias complicações no meu mundo orgânico. Eu preciso ficar bem atento quanto a isso, porque se eu pretendo despertar em mim qualidade de vida física e espiritual, então eu preciso prestar atenção nesta alimentação espiritual, tá? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. É esta alimentação espiritual, os meus pensamentos. Quem são é quem, tá? Quem são meus pensamentos? A partir desta resposta eu vou entender qual a qualidade do meu mundo interior. Porque de repente eu posso ter pensamentos de revolta, de ódio, de mágoa, alimentados por ressentimentos que eu não abro mão, certo? Então eu vou carregando isso, né, por muito e muito tempo, me escravizando, me maltratando, até o ponto de chegar a um suicídio inconsciente, porque eu vou desestruturar toda a harmonia interna. Logo, isso vai se manifestar no meu corpo físico. É questão de tempo, é questão de insistência de nossa parte. Nisso, nós somos muito bons, não é verdade? E vamos lá. Então, vamos nos aprofundar, tá? Refazendo, então, essa questão. Quanto tempo despenderá, desse modo, a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Vamos adentrar a esta leitura para ficar mais fácil a nossa reflexão, tá? Da sensação, presta atenção, nós estamos evoluindo, tá? Olha a trajetória. Da sensação à irritabilidade. Da irritabilidade ao instinto. Olha os reinos. Do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Nós já estamos, tá, nesse ponto. Nós já podemos discernir sobre uma coisa e outra. Ok? Vamos continuar. Tá? Séculos e séculos correram incessantes. Então, séculos e séculos correram incessantes para que nós, eu, vocês, chegássemos nesse ponto onde estamos agora, no espaço e tempo, nos expressando desta maneira, nos comunicando dessa maneira, tendo contato uns com os outros dessa maneira e podendo já se utilizar, desfrutar, fazer uso do discernimento. Veja que interessante. Séculos e séculos para o aprimoramento, né, dessa estruturação deste organismo da alma. Vamos continuar. A evolução é fruto do tempo infinito. A morte da forma somática, ou seja, do nosso corpo físico, não modifica de imediato o espírito que lhe usufrui a colaboração. O meu desencarne, este parágrafo está querendo dizer, o meu desencarne não vai modificar-me. Eu não vou sair daqui numa condição de consciência
em um estágio moral, por exemplo, e vou me santificar de uma hora para outra. Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu vou ter ainda conhecimento das oportunidades que me foram oferecidas e que eu, por algum motivo, não as soube aproveitar. É lógico, a nossa condição temporária nos limita muito. Sim, isto todos nós estamos de comum acordo. Mas nós também temos hoje, em nossa atualidade, meios, facilidades, vamos colocar assim, para adquirir conhecimentos novos, para refletir sobre os grandes conhecimentos que nos levará ao despertar da alma. Então, hoje nós já conseguimos refletir, discernir. Levou séculos e séculos para que a nossa razão se aprimorasse, para que o nosso raciocínio atingisse este grau de maturidade. Ainda falta muito. Tá? Em nossa condição, ainda nós causamos muitos danos para o próximo. Mas nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo. E é isso que importa. Caminhar, seguir em frente. Tá? Então, essa morte física, ela não vai fazer com que eu me santifique. Eu não vou dar saltos. Novamente, eu vou citar aqui o livro Nosso Lar. Não é verdade? André Luiz se encontrou no plano físico como ele era aqui. E estranhando, né, toda aquela situação, aquele cenário. Por que ninguém havia lhe falado sobre aquilo? Por que ele não havia se atentado mais para a vida espiritual? Ah, agora ele quer falar. Agora ele quer nos contar para que nós não vamos para lá. Cheguemos lá como ele chegou. Mas a pergunta é: o que eu estou fazendo então da minha vida? Enquanto a minha morte física não acontece. E aí? O que eu estou aprimorando aqui? O que eu estou promovendo em mim? Eu sou uma pessoa melhor hoje? Como eu era ontem? Né? Como eu era alguns dias atrás, meses, anos atrás, enfim. O que será que ainda tem aqui dentro para que eu possa rever os meus conceitos, melhorar, aprimorar, conhecer a mim mesmo, buscar onde estão as minhas dificuldades para que eu possa aprender com você. Com você. Porque é na experimentação, na experiência do conviver que eu desperto as minhas tendências. Tá? E aí eu vou saber se eu sou impaciente ou não, por exemplo. Eu vou saber se determinadas atitudes me ferem ou não e como eu suporto a elas. E assim vai, eu vou amadurecendo espiritualmente, tá? Então, eu tenho que ser grato a esta forma física do qual o meu espírito usufrui a colaboração. Sim, porque são unidades celulares vivas, colaborando com a minha evolução. São reinos celulares, estruturas elaboradas nos milênios, com informações suficientes tanto para proteger-me, o espírito encarnado, porque ela pode vir a se desestruturar e eu desencarnar, não é verdade? Mas a expressão proteger-me, eu quis fazer alusão a me manter encarnado por mais tempo. Para isso eu preciso oferecer-lhe qualidade de vida. Eu tenho que expressar para o meu corpo físico a minha gratidão. É qualidade de vida. Quando eu estou feliz, minhas células vibram. Quando eu estou triste, mas a tristeza é provocada por uma mágoa, por um ressentimento, por exemplo, né, que nos induz a uma solidão muito profunda, ela também emite um sinal de vibração para as minhas células, para o meu mundo orgânico, e isso resulta nas chamadas doenças, caso eu venha alimentar esses ressentimentos por muito tempo. Esses ressentimentos geram fortes emoções, né, que quanto mais eu vou alimentando, pode dar caminho para que eu guarde mágoas, ou até alimente de modo mais profundo, caminhando para o ódio. Veja, eu posso daí perder o meu controle, o meu bom senso, o meu discernimento e agredir o próximo, aquele que me feriu, por exemplo. É só um exemplo, tá? Mas nós podemos daqui partir para inúmeras reflexões, tá certo? Vamos continuar? Do berço não, berço e túmulo.
são simples marcos de uma condição para outra. Perceberam? É vida sempre. Né? A vida não cessa jamais, vai nos dizer André Luiz. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Tá? Assim é que, para as consciências primárias, agora vamos voltar no tempo, vamos voltar lá atrás, tá? Ok? Nos nossos instintos mais primitivos, tá? No início da nossa jornada. Assim é que, para as consciências primárias, a desencarnação é como entrada em certo período de hibernação. Ora, é claro, se eu ainda não tenho conhecimento sobre as verdades espirituais, para mim, a morte física é como se eu viesse a dormir, como se o meu espírito viesse a dormir. Claro, eu vou ter o grau de instrução que me é compatível, tá? Mas eu vou ganhando conhecimento através da minha maturidade espiritual. Logo, aquele que mais sabe, mais é cobrado. Então, as nossas responsabilidades aqui são maiores, porque nós estamos despertos diante da necessidade do aprendizado. Certo? Vamos lá, vamos continuar para poder esmiuçar melhor tudo isso aqui, porque essa lição é bem complexa e agora ela começa aí, né, para a famosa toca do coelho, né, criar o emaranhado, tá certo? De ideias. Aves sem asas não se elevam à altura, aguardam o momento de novo regresso ao ninho carnal, para a obtenção de recursos que as habilitem para os grandes voos. Ok, então nós precisamos aqui refletir com mais calma, tá? Emmanuel está falando dessas consciências primárias, tá? E ele compara aqui a aves sem asas. Não compreendem, tá? A real necessidade de estar encarnado, por exemplo, para aprimorar, para sublimar. Quantos de nós desperdiçamos aqui a oportunidade do corpo físico por ainda estar sobre o domínio do temperamento? É uma pergunta. Tá? Quantos? Então, nós vamos aqui refletindo nesse sentido. Eu não posso, né, elevar-me a grandes alturas. Me faltam essas asas, tá? Então, é natural que aqueles que falham nesse sentido, para com suas consciências, porque eu registro as minhas falhas, eu aguardo o momento do novo regresso ao ninho carnal, para a obtenção de recursos que me habilite para os grandes voos. É sempre essa. Tá? É sempre essa que a alma evolui. De uma encarnação a outra, tá? Do berço ao túmulo. É apenas condição de mudança, vai dizer aqui, né? O Emmanuel, de uma mudança de uma condição para outra, tá? Físico para espiritual. Crisálidas espirituais imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas, no íntimo, conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação, com que devem comparecer no cenário da carne em momento oportuno. Então, por mais primária que seja a consciência, né, dentro do nosso estágio de evolução, nós absorvemos tudo ao nosso redor. Nossas atitudes, nossas ações, né? Enfim, que dentro da minha consciência, por ainda primária, por não saber o que é o erro, mas talvez já posso começar a cometê-lo, né? de uma maneira, por uma conduta egoísta de minha parte, mas eu estou evoluindo. E tudo isso vai ser necessidade de novas experiências para mim, vai gerar necessidade de novas experiências. Para se fazer entender este parágrafo, é necessário muita meditação nas entrelinhas desse estudo. Porque Emmanuel aqui, ele nos remete a uma condição de reflexão muito profunda. Tá? Olha, vamos trocar em miúdos aqui, tá?
por mais que eu me acrisole aqui, né, que eu estou nessa crisália, nesse corpo físico, e que eu dou valor à minha forma, e que eu sou extremamente apegado, enfim, que a minha visão só está para as coisas que eu posso ver, tocar, etc. Ou seja, eu sou mais materialista, por mais, tá, que eu seja assim, eu conservo no íntimo, tá, as imagens de todas as minhas experiências que são armazenadas no recesso do cérebro. Eu as revivo, tá? Eu as revivo. Pesadelos, intuições. Tá? Então, de diversas formas, premonições. Os sinais são dados para mim, mas é da minha própria alma que tem necessidade de aprendizado. Da minha própria alma. Aqui eu estou fazendo uma referência quando eu estou encarnado. Mas Emmanuel está tratando aqui de uma consciência primária desencarnada, por exemplo, que enquanto aqui percebia toda a exteriorização do mundo que lhe cercava, o mundo físico, tá? Em sua crisália, né? Enfim, essa referência, crisálias espirituais, né? Lembra da crisálida da borboleta? Tá? Veja, nós temos de partir daí nossa reflexão. O que está contido naquela crisália? Então, quando nós olhamos a crisália ali, é aquela, né? Aquela casinha, vamos expressar assim, onde está a borboleta lá, né? Sem graça. Se nós não pararmos para prestar atenção, não vamos nem notar. Tá? Mas ali dentro guarda uma vida em potência. Ok? E Emmanuel está fazendo referência a essa potência que carregamos. Haverá um momento de nós rompermos isso. Mas nesse nosso sono, nessa nossa inércia ainda, primária, né, nós já vamos permitindo que a consciência lampeje pouco a pouco, através das necessidades que já vão se manifestando em nós, para que no íntimo eu conserve as imagens de todas as minhas experiências já vivenciadas, tá? Mas ainda não me são claras, me vêm em forma de pesadelos, de sonhos, de novas necessidades, imprimindo na minha mente, tá? Todo o preparo para a minha educação ou reparação. E aí, quando eu comparecer novamente matriculado no cenário da carne, né, no momento oportuno que me é dado, eu vou recapitular algumas informações que me diz respeito para o meu crescimento espiritual. Lembrando da informação, o amor cobre a multidão dos pecados, de Jesus? Né? Pois é, nós já podemos promover amor suficiente para neutralizar muitas provações. Tá? Agora deixa eu explicar para que isso não gere nenhuma polêmica de nossa parte. Neutralizar muitas provações. Ah, mas não é possível mudar uma prova. É verdade? E a minha condição de amor? Ah, quando eu falei é verdade, eu estou falando com uma pergunta, eu não estou afirmando, tá bom? Será que é verdade tudo isso? E se eu realmente decido cobrir a multidão desses desequilíbrios com amor? Eu começo a entender a minha real necessidade, começo a me promover nesse sentido de melhorar-me espiritualmente. Começo também a entender, através da observação, por exemplo, observando o outro, e o outro vai me ensinando, né? Eu vou assimilando através da necessidade do outro, de muitos erros que eu vejo cometer, já não vou mais concordando. Não faço aos outros porque não desejo que seja feita comigo, que seja feito comigo. Então veja, eu vou progredindo, é uma via, tá? Não é regra. E nem é geral para todo mundo. Cada um de nós vamos aprender de acordo com as nossas necessidades. A maioria precisa experimentar, né? A maioria, porque nós estamos tão viciados nas sensações que, por mais que nos aconselhem, por mais informação que nós temos através das obras, nós ainda insistimos em experimentar o erro. Tá? Então, notem que quanto mais nós progredirmos espiritualmente, menos necessidade de sofrimento há. Tá? Porque senão não faria sentido o progresso. Ok? Senão não faria sentido nós falarmos de qualidade de vida, de educação mental, se não é para progredir. Ok? É só para nós refletirmos a partir daí e ficar também claro este assunto. Tá?
A lição é complexa, mas pede meditação de nossa parte. Vamos continuar. Para semelhantes inteligências, olha, nós estamos falando de inteligências primárias, tá bom? Para semelhantes inteligências, a morte é como uma parada compulsória, por algum tempo, diante diante de mais altos degraus da escala evolutiva que ainda não se acham aptas a transpor. Sem os instrumentos de exteriorização que lhes cabe desenvolver e consolidar. Lembra do que falamos? Livre Evolução em Dois Mundos, né, ditado por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá? Que André Luiz fala que cabe a nós, no nosso estágio, né, de evolução, de condição moral, ir progredindo para progredir, para aperfeiçoar, para aprimorar o nosso cosmos orgânico, o nosso veículo de expressão perispiritual. Tá? Através dele, nós vamos melhorando esse instrumento de exteriorização, porque cabe a mim desenvolver. Quanto mais eu vou capacitando-me através do conhecimento sobre mim mesmo, sobre as minhas origens, sobre quem eu sou como ser espiritual, qual o meu destino dentro da jornada da vida. Então, quanto mais eu vou despertando para essas verdades sublimes, mais eu vou aprimorando, desenvolvendo e consolidando, tá, essa estrutura orgânica e espiritual. Essas mentes, quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória. Quase sempre demoram-se nos acontecimentos que viveram e, de alguma sorte, perdem temporariamente a noção de tempo. Cristalizam-se dessa maneira em paixões e realizações do passado que lhes é próprio, que é a nossa tela mental, os nossos desejos, aquilo que não abrimos mão, ideias fixas, tá? Para renascerem na arena da luta material com as características do quadro moral em que se colocam, desintegrando erros e corrigindo falhas, edificando pouco a pouco as qualidades sublimes com que lhe transportarão as esferas mais altas. Então, veja que um hábito, né, o que um apego, que paixões desenfreadas não faz conosco. Tá? Nós cristalizamos, olha bem a palavra cristalizar, né? Fixamos, uma ideia fixa, revivemos, né? Dessa maneira, paixões e realizações do passado que nos é próprio, tá? Nos pertence. Então eu fico naquele ciclo de repetição mental, a minha tela mental, tá? Para renascerem na arena da luta material com as características do quadro moral que se colocava. Então vejam, aqui nós vamos entendendo um pouco das perturbações psíquicas que desenvolvem já desde a mais tenra idade, ok? É só para nós irmos aqui pegando pouco a pouco a profundidade disso que Emmanuel está querendo colocar para nós, certo? E o que ocorre a partir do momento dessa encarnação e que eu venho com essas necessidades íntimas, assim, exteriorizando de uma forma gritante e até manifestada, né, na minha forma física, às vezes com limitações, deficiências, perturbações psíquicas, etc. Eu vou, a partir daí, né, dessa experiência que eu retomo no mundo carnal, desintegrando os erros e corrigindo falhas, edificando pouco a pouco as qualidades sublimes com o que se transportará para as esferas mais altas. Então, a cada encarnação, eu me preparo cada vez mais para o meu aprimoramento espiritual, certo? Em razão disso, continua Emmanuel, os espíritos delinquentes, olha que interessante, tá? Isso aqui, os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, ou seja, renascem, tá? Nas correntes da vida física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram à face da lei.
Vamos avançar um pouquinho antes de nos determos na explicação? O malfeitor conservará consigo longo remorso. Vamos lembrar da consciência? Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Está nos indicando o roteiro edificante para que nós possamos zelar pelo patrimônio físico e espiritual, de modo a fazer com que nossa consciência reflita as nossas obras no bem. Porque se eu lesar patrimônios alheios, físicos, né, é, prejudicar o desenvolvimento do meu próximo, ok? Desviá-lo moralmente, tudo isso vai ficar gravado na minha consciência. E esse remorso eu vou carregar essa culpa, até que eu me torne responsável. Então, o caminho mais curto aqui, para nós encarnados, é tomarmos consciência dos nossos erros e nos fazermos, tá? Nos colocarmos na condição de responsáveis por ele. Ok, fiz, tá bom, agora eu vou buscar a correção disso. Eu vou buscar reparar, tá? Perdão das ofensas, olha isso. Voltar enquanto está a caminho para reconciliar com seus adversários. Aí sim o altar da consciência vai estar puro para receber a nossa oferta. Tá? Com a paz, com a sublimação que conquistamos, enfim. Tá bom? Vamos continuando aqui. O malfeitor, vamos lá, conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem. Ação e reação. Essa lei é gravada na consciência. Eu prejudico alguém, eu levo aquilo comigo, aquela informação. Conforme eu vou sublimando, vai me dando um remorso por ter feito aquilo, não é mesmo? Quantos de nós não experimentamos esse sentimento aqui? Aqui. Não precisa se encarnar, não. Tá? Olha, progresso espiritual. Eu só digo uma coisa, que esse remorso se transforme em responsabilidade, para que aí não advenha a culpa e nós entramos aí numa sintonia negativa, que ao invés de corrigir, eu vou começar um processo de ressentimento tão profundo, né, que vai me prejudicar a ponto até de dar fim da minha existência física através das doenças psicossomáticas, ou eu mesmo, por uma questão de desestrutura espiritual, psíquica, vou aí e acabo tirando a minha vida física, né, através de um suicídio, tá bom? Então vamos refletir. Retomando esse parágrafo, o malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem, impondo, olha aqui a consciência impondo, tá? Impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito. Então, se eu prejudico, é natural que eu também me paraliso. É uma condição da consciência, né? Paraliso no sentido assim, de ficar revivendo essa necessidade de recapitular aquilo, tá? Então, que eu possa ir aprendendo da melhor maneira possível, para que não seja submetido a mim necessidades de correções muito dolorosas, né? Muito sofridas. Então, que eu coloque o amor para me edificar, para cobrir a multidão dos pecados. Tá? Então, continuando. E com essa perturbação, represará na própria alma grande número de imagens que, na zona mental dele mesmo, se digladiarão mutuamente, inibindo por tempo indeterminado o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu. Olha aqui, né? Aquela questão de perturbação. Olha, vamos nos atentar, como nós estamos falando de reforma íntima, né? E precisamos trabalhar agora, no nosso contexto atual, vamos passar isso aqui para a prática. Quantos de nós não já causamos dano a alguém e depois a nossa mente, a nossa consciência fica reprisando aquilo de modo a nos perturbar? Hein? Quantos? E aí o que vai acontecendo? Eu vou tendo que me aprimorar, eu vou tendo que melhorar-me espiritualmente para poder lidar com aquela condição de que um dia eu cometi aquele erro. Sim, eu desviei o meu irmão, né? Pode ser que eu prejudiquei fisicamente, moralmente, sentimentalmente, enfim, eu causei algum dano. Então eu preciso me tornar ciente desses fatos para que eu possa corrigir-me
e que eu comece aqui, que eu não espere desencarnar, porque aqui Emmanuel está dando uma narrativa da evolução destes corpos, tá? Espiritual, né, o perispírito, do corpo físico, dos milênios que levou para aprimorá-lo, para que a alma pudesse se manifestar da forma como eu estou me manifestando agora, por exemplo, da forma como vocês estão aí acompanhando o estudo. Ou seja, levou milênios para nós atingirmos essa condição. Ok, até aí tudo bem. Passamos então a refletir a condição também do perispírito, né? Desta evolução, deste veículo de expressão, tá? Então, tudo sobre comando da mente. Então, a pergunta seria: o que eu carrego aqui dentro? Quem são meus amigos? E meus adversários? Quem são meus pensamentos? Então, se eu conseguir ir catalogando, classificando estes personagens, sentimentos e emoções, eu começo então a praticar a autocura. A autocura, que é o alto amor. E aí, este alto amor vai transbordar para o meu próximo, com atitudes, com ações, com gentileza, com bem-querer. A energia do bem-querer é maravilhosa. Tá? Gera uma reciprocidade. Nossa, a energia da retribuição. Né? Você faz o bem, a consciência quer retribuir a outra consciência que recebeu o seu bem. Tá? Então vamos pensando nisso, ok? Para que assim nós podemos ter acesso a esses elementos renovadores no campo do próprio eu, conforme nos coloca Emmanuel nessa lição. Tá bom? Então vamos caminhar mais um pouquinho na leitura. Purificando o vaso íntimo do sentimento, tá? Ou seja, ó, melhorando interiormente, né? Trabalhando o nosso eu, conhecendo-te a ti mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos. Purificando o vaso íntimo do sentimento, renascerá na paisagem das formas, ou seja, renascerá no corpo físico com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero. Tá? Então eu vou tendo conhecimento da minha necessidade. Agora imagina eu desencarnar. Por que Emmanuel está falando isso aqui? Eu desencarnei onde eu acabei tomando consciência que eu prejudiquei muito a vida de alguém. Muito. Desviei completamente. E aí? Aí esse processo de sofrimento, né? De purificação íntima, tá? Eu vou melhorando-me interiormente na pátria espiritual, eu vou progredindo, vou tomando consciência do que eu fiz. Olha, minha gente, presta atenção. Isso aqui é só um fragmento muito pálido, tá? De análise, para não virar regra, tá? Para não virar regra. Nós estamos generalizando, pegando um fragmento muito pequenininho. Né? Se quisermos saber mais sobre reencarnação, vamos estudar. Vamos estudar. Vamos começar nas obras de André Luiz, tá? Que tem uma assimilação, tá? Mais próxima de nós, pelo termo de linguagem utilizado. Vamos ler Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, por exemplo. Tá? Vamos entender um pouquinho desse processo no livro Entre a Terra e o Céu. São dicas. Por quê? A linguagem de Emmanuel é profunda, é poética. Ela desbrava o inconsciente, mas também eu tenho que estar preparado para ela. Tá? Porque senão eu posso fazer uma confusão muito grande aqui, nesse capítulo. E nesse ponto onde eu estou. Olha bem, presta atenção. Purificando o vaso íntimo do sentimento. Ou seja, eu posso entender que, poxa, quanto mais eu me purifico, mais eu tenho a necessidade de nascer na paisagem das formas com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão. Olha isso. Então quer dizer que quanto mais eu me purifico, mais eu tenho essa necessidade? Então eu preciso saber interpretar isso aqui. Tá? Senão eu não vou querer saber de me purificar. Porque eu vou me deparar com a minha consciência, não é mesmo? Não. Emmanuel está dizendo, tá? Ó, uma forma pálida de interpretação. Vamos lá, só para nós entendermos como reforma íntima. Ó, quanto mais eu tomo conhecimento de erros que eu cometi, o que ocorre em mim? É básico. A necessidade de repará-los, não é? Ok, isso aqui é encarnado, tá bom? Agora vamos imaginar nós no plano espiritual. Então eu tomei conhecimento de um fato que eu cometi, grave. Então eu desviei a vida de alguém, ok? Então, por minha causa, por minha interferência, tudo bem que tem as leis de ação e reação, etc., que me vincularam novamente àquela história, mas ai da mão que praticaram isso. Tá?
entendendo que eu tenho que trabalhar minha vontade para que vá me conduzindo para os caminhos do bem. Ok? Então, conforme eu vou purificando meu sentimento, após esse despertar na parte espiritual e tomar consciência das minhas ações cometidas com o próximo, né? Eu vou purificando esse sentimento. Eu tenho necessidade de renascer na paisagem das formas. Tá? Talvez aquela culpa, porque vamos voltar um capítulo, ao malfeitor conservará consigo longo remorso, tá? Por haver desequilibrado o curso do bem, impondo lamentável retardamento ao seu avanço espiritual. Ok, tá. Então prestem atenção nisso. Esse reviver que vai gerando aquela sensação de dívida, porque eu lesei uma consciência, tá? Quando eu renasço, faz com que eu traga para o cenário da forma, de acordo com a minha necessidade, tá? Entenda isso, que não existe injustiça, ok? Faz com que eu renasça na paisagem das formas com o defeito adquirido através do longo convívio com esse desespero na consciência. Tá? É este convívio mental com estas imagens de fixação, desse desespero, com o arrependimento, com as desilusões, tá? Que fará, né, com que eu, dentro da minha lição, vou pouco a pouco reajustando o meu corpo perispirítico. É isso mesmo, tá? Perispirítico, nos diz Emmanuel. O meu corpo espiritual, novamente, meus amigos. Para quem não leu, lição um pouco complexa, tá? Mas eu já convido para ler. Tá? Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Aqui nós vamos entender disso, tá? Aqui nós vamos entender o que Emmanuel está falando, ó, tá? Reajustando o corpo perispirítico, tá? Perispírito, reajustando o perispírito por intermédio de laborioso, ou seja, né, por intermédio do trabalho, tá? Do esforço, no esforço regenerativo na esfera carnal. Então, o corpo físico é um santuário sublime que ajuda eu progredir a deficiência que eu tenho nele em alguns pontos, seja orgânica, seja psíquica, né? É aquilo que eu preciso trabalhar aqui. É a minha necessidade. Então, com fé, aliado à prece, essa alavanca poderosa, geradora de energia, vamos conseguir. Se não dá sozinho, se está difícil, peça ajuda. Tem mãos querendo estender até você para ajudar. Tá? Quando não dá sozinho, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui justamente para nos unir, para dar as mãos, para que venha as soluções. Mãos unidas, soluções encontradas. Então, se eu posso, se eu já tenho condição de ajudar alguém, de estender minha mão com minha experiência, eu faça. É claro que eu não posso ser intrometido. Tá? Tem cenários que eu não serei bem-vindo. Certo? Então, deixe os mortos enterrar seus mortos. Isso não é ignorância, não é egoísmo, não é orgulho. Não. Tá? É educação. A lei divina não dá saltos. Tá? Cada alma tem uma necessidade diferente de aprendizado. E tem aquelas que pensam no bem e já estão praticando o bem. Outras pensam, mas não praticam. E outras nem pensam ainda. Está no Evangelho. Tá? Então, essa condição da necessidade evolutiva é muito particular, é muito nossa. Tá bom? Então, cada um cobrando dentro do seu necessário, dentro do seu caminhar, mas que seja urgente. Urgência não é pressa. Tá bom? Urgência é diferente de pressa. Pressa, você sai aqui correndo, derruba tudo, não sabe onde quer chegar, então qualquer lugar serve. Enfim, urgência não. Você tem aquela pressa consciente de melhorar, mas você não atropela ninguém. Você é urgente consigo e paciente e tolerante com o próximo. Tá bom? Vamos continuar, tá? Os aleijões, ou seja, vamos falar aqui das deficiências físicas, tá bom? Os aleijões. Antes disso, calma, calma lá. Vamos fazer uma ponte. Olha, se ao tomar conhecimento das minhas faltas, eu me matriculo novamente no cenário físico, ou seja, eu tenho uma oportunidade reencarnatória.
E é claro que eu gravo na forma muito das situações que eu vivenciei ali nas tomadas mentais, de culpa, de ressentimento, de desespero, de perturbação, né? Que me veio a lume, que me veio a consciência no plano espiritual. Então eu gero na minha forma um certo desequilíbrio na formação, pode ser, né? Vamos aí, né? São caminhos de regeneração. Pode ser na forma psíquica e o corpo físico não ter aparentemente nada, entendeu? Então, temperamento, por exemplo, enfim, difícil, né? Genioso, etc. Inúmeras formas de tratamento existe para os matriculados na carta, tá bom? Mas vamos pegar uma reflexão aqui. Já que eu vou ter que reajustar esse meu corpo perispiritual, né, por intermédio do esforço regenerativo na esfera carnal, tá? Então vamos falar um pouco das deficiências. Os aleijões, vai dizer Emmanuel aqui, de nascença, tá? Aquele que nós não encontramos explicação. Ah, meu Deus, por quê, né? Pais tão bons, tão amorosos, né? Vai vendo. Então vamos partir daí nossa reflexão. Foi ter filhos assim, etc. Talvez seja por isso, né? Por ser tão amorosos assim, ter capacidade, deu oportunidade para espíritos deste nível, com essas necessidades, se matriculassem no seu lar. Tá? Se matriculassem, porque eles têm condição de cuidar, de dar conta daquela forma física, né, que apresenta determinados defeitos de nascença, tá bom? E mais, aprimorar aquele ser que vem naquela forma física, com diversas perturbações, tá? Promovê-lo a um espírito melhorado, né? Que ele vai sair daqui com uma forma perispiritual reajustada, pelo menos, tá bom? Os aleijões de nascenças e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que, individualmente, causamos à corrente harmoniosa da evolução. Então, para cada vírgulazinha que nós movimentarmos, a lei da consciência, com éticas, né, justas, tá, de amor ao próximo, vai registrar. Tá? E aí vai caber a mim mudar isso, cobrindo a multidão dos pecados. Tá bom? Porque eu não vou ter direito de causar a essa corrente harmoniosa da evolução desequilíbrios sem depois me vir a cobrança. Tá? Então, eu tenho que despertar e começar a cobrir a multidão desses pecados, desses desequilíbrios com amor. É por aí que, que eu devo seguir. Né? E aí eu vou aprimorando, tá bom? E vou melhorando cada vez mais. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Tá? De átomo em átomo, organizando-se os corpos astronômicos dos mundos, e de pequenina experiência em experiência, perdão, e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, olha a expressão de Emmanuel, tá? Quantas vezes forem necessárias, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma. Vou reler, porque há necessidade. De átomo em átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos. Então entende que a nossa casa, Terra, vamos nos deter aqui, é construída de átomo a átomo. Tudo engenhosamente elaborado por leis divinas. Construções promovidas pela engenharia sideral, que foge à nossa compreensão. Tá? Organizam corpos astronômicos, mundos. Tá? E nós fazemos parte disso. Tá? E de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente. Então, esta mente vai despertando. É a consciência manifesta que gera seus pensamentos. Tá? E sublimam-se-nos as manifestações da alma. Cada vez mais eu vou desejando bem. Eu vou saindo da minha inferioridade, né? Onde eu matava por pouca
Pois então, hoje eu já começo a desejar o bem para o meu próximo, mesmo que eu seja lesado, tá? Então é a sublimação, né? Essas são as manifestações sublimes da alma que eu vou pouco a pouco despertando. Que no escoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude. Então, conhecimento e virtude. Quantas virtudes morais eu estou promovendo em mim para que eu possa endereçar também ao próximo este convite? Uma pergunta. Devemos sempre fazer essas perguntas que nos promovem, tá? Ao bem, certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Para que nós já estamos indo para o fechamento. Estruturando pacientemente, olha bem, estruturando-nos pacientemente no seio do espaço e do tempo, o veículo glorioso, tá? Com que esclarecemos um dia sublimam-se-nos a manifestação da alma. Então, vamos entendendo aqui que pouco a pouco, né, vamos despertando espiritualmente para novas necessidades da nossa alma e de nos tornar um homem de bem, tá? Conforme nos propõe o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Meditem na lição número 7. Perdão, na lição número 3, o homem de bem, tá? E lá vai ter todo o nosso roteiro, tá, de homem de bem. E nós precisamos nos dar conta dos nossos deveres. Aí sim, a lição número 7. Tá? Para entender essa marcha, esse caminhar. Tá certo? Vamos lá. Vamos fechar agora aqui a nossa reflexão. Que no ecoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento. Então, já estamos crescendo no conhecimento. Vamos aprimorando-se, né, na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que esclarecemos, tá, um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Só recapitulando aqui, só voltando um pouquinho, que eu utilizei de uma expressão errônea no falar, tá? Vamos estruturando pacientemente, no seio do espaço e do tempo, o veículo glorioso com que escalaremos, indicando caminhar, evolução, seguir, tá? Um dia, os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Então aqui, minha gente, nós encerramos esse capítulo, né? Emmanuel está nos indicando que é todo esse trajeto, né, de paciência, tá? que as leis divinas, que a sabedoria divina, tá, levam para aprimorar este veículo de expressão, o corpo físico, para que nos fosse ofertado como oportunidade nessa encarnação, serve-nos, né, como um alerta esta lição. Olha, você está aí diante de um patrimônio sagrado. Ele é comandado pela mente. Quem são seus pensamentos? Quem faz parte desta jornada reencarnatória conosco? Tá? Então nós precisamos nos questionar para saber a qualidade de vida que eu estou promovendo ao meu mundo orgânico, perispiritual, que vai manifestar no meu mundo orgânico físico. Tá bom? E esta foi a lição da noite. Nós agradecemos a todos vocês que participaram, tá? E contamos com vocês, tá, em mais uma edição do programa Gestos e Valores, tá? E eu quero agradecer a presença de todos, tá? Para que possamos juntos, né, estar crescendo nesta etapa deste programa que oferece estas reflexões visando a reforma íntima, tá bom? Então, que todos possam ter uma semana maravilhosa e abençoada e nós nos vemos na próxima edição do programa Gestos e Valores, onde vamos estar trabalhando, né? Ó, a lição aí de número 5, nos círculos da matéria, tá bom?
Vamos estudar mais um pouquinho sobre a nossa oportunidade aqui, né? E como melhor aproveitá-la, tá certo? Espero vocês. Até lá. Um grande abraço no coração de todos e fiquem com Deus. Muito obrigado.